Ouça, alma que desperta sob a luz nova, pois esta é a história da cidadela de Cronos e do jardineiro de Resede, uma parábola sobre o tempo, a espera e a verdadeira essência da colheita. No centro do mundo existia a cidadela de Cronos, um lugar erguido sobre a obsessão do agora e do imediatismo. Seus cidadãos, os cronistas, viviam com a testa franzida, sempre com os olhos presos a um relógio interno. Acreditavam que a velocidade era a virtude máxima e o julgamento rápido era a forma mais pura de sabedoria. Para eles, a vida era uma linha reta de causa e efeito que deveria ser resolvida sem demora. Ao pé da cidadela de Cronos estendia-se o vasto jardim da vida, um campo que se perdia no horizonte e que era cuidado por um ancião que eles chamavam com escárnio de o jardineiro de Resede, que significa graça e longanimidade. O jardineiro, cujas rugas pareciam mapas de caminhos percorridos, trabalhava com uma calma irritante para os cronistas. Ele semeava frutos da consolação, flores da esperança e o trigo da fé, mas plantava-os em um solo onde ele sabia que o espinheiro da dúvida e o cardo da vaidade também brotariam. O jovem líder dos cronistas, chamado Acelero, não suportava a lentidão e a aparente desorganização do jardim. Acelero era inteligente, perspicaz, e seu coração ardia por uma justiça limpa, onde o bem e o mal fossem facilmente distinguíveis. Ele possuía um instrumento, a régua da avaliação, que usava para medir a retidão das plantas. Certa manhã, Acelero desceu da cidadela, batendo os pés na terra com a régua da avaliação na mão. Encontrou o jardineiro El Shaddai de Resede, regando um canteiro onde o trigo da fé crescia entre os espinheiros da dúvida. "Jardineiro!" exclamou Acelero, com sua voz aguda cortando a brisa matinal. "Meu tempo é precioso e não posso desperdiçá-lo. Olhe para este campo. A dúvida e a vaidade estão estrangulando as hastes da fé. Este trigo está comprometido. Por que o permites? Minha régua da avaliação me diz que o espinheiro deve ser arrancado imediatamente para salvar o trigo." O jardineiro sorriu, tirou o chapéu de palha e a brisa moveu seus cabelos brancos. Ele inclinou-se, pegou um punhado de terra e a cheirou, como se estivesse lendo um pergaminho. "Acelera, meu jovem. Tua justiça é como uma chama forte, mas cega. Se usares tua pressa agora para arrancar o espinheiro, verás que suas raízes estão profunda e tristemente entrelaçadas com as raízes da fé. O trigo ainda é jovem e sua raiz é frágil. Se eu arrancar o espinheiro hoje, o trigo, que tanto amo, cairá junto e não dará fruto na estação própria. O tempo da colheita é o tempo da separação, e esse tempo é meu. Deixe-os crescerem juntos por enquanto. O trigo terá tempo de amadurecer e o espinheiro de manifestar seu último desejo de vida. A pressa de julgar e separar é o maior perigo para a semente que eu plantei." Acelero não entendeu a profundidade, apenas a lentidão. Ele subiu de volta à cidadela, e a semente da inquietação do juízo foi plantada em seu coração. Ele começou a espiar o jardim de cima, usando sua régua para rotular cada planta que parecia imperfeita. Um dia, o jardineiro enviou Acelero a uma missão na Terra dos Esquecidos, um lugar árido onde a água era rara. Acelero devia levar um cantil de água viva, a bênção da compaixão, para aqueles que sofriam. No caminho, na estrada das pedras brilhantes, Acelero viu um homem caído, ferido e saqueado. O homem era da cidade do Lamento, conhecida por abrigar plantas estéreis, aqueles que apenas consumiam a água sem dar fruto. Acelero aplicou sua régua da avaliação. Este é um consumidor, não um produtor. Ele é fruto de sua própria imprudência. Se eu parar, o cantil de água viva chegará tarde à terra dos esquecidos. Minha missão é maior do que este indivíduo. E assim, Acelero, o zeloso líder, passou pelo homem ferido. Logo após, passou um viajante da justiça comum, um homem de lei que temia a mancha do sangue em suas sandálias e o atraso em seus compromissos. Ele viu, mas passou. Em seguida, surgiu na estrada um peregrino da montanha, um homem da tribo de Judá,
que era odiado e desprezado pelos cronistas e pelos viajantes da justiça comum. A régua de Acelero o teria rotulado como planta torta ou semente impura. Mas o peregrino da montanha não viu um rótulo. Viu apenas dor. Ele parou seu jumento, desceu, usou o cantil de sua própria água para limpar as feridas do desconhecido, derramou o azeite de sua própria provisão para acalmar a dor e rasgou-se um pedaço de sua própria capa para fazer curativos. O homem ferido não era um consumidor, mas o mestre da voz silenciosa, a caminho de ensinar a palavra. O peregrino, que carregava apenas o peso de sua própria bagagem, levou o ferido para uma hospedaria, pagou adiantado e prometeu ao hospedeiro: se ele precisar de mais, eu voltarei e pagarei, pois ele está na minha mão. Quando Acelero retornou de sua missão, encontrou o mestre da voz silenciosa recuperado, sentado à sombra da hospedaria. O mestre da voz silenciosa viu Acelero. Você me viu, jovem cronista, disse o mestre com a voz ainda fraca, e você me julgou, me rotulou e passou. Você carregava a água viva, mas não a usou em mim. O que me salvou foi o amor prático de um peregrino da montanha, a quem sua cidadela despreza. Você se preocupou com a colheita distante e perdeu a colheita que estava a 1 palmo de sua mão. Apressar a justiça é desaprender o amor. A régua da avaliação caiu da mão de Acelero. Ele percebeu que a pressa em ser justo o tornara injusto e que o rotulador era o mais estéril dos homens. Acelero desceu do alto da cidadela e se prostrou diante do jardineiro de Resede. Mestre, eu falhei. Eu vi o azevém onde havia a dor. Eu exigi o juízo, mas negligenciei a misericórdia. O que é, então, a tua espera? Por que o tempo é tão longo? O jardineiro o levantou e seus olhos eram um oceano de paciência. Acelero, você vive na cidadela de Cronos, que mede o tempo em minutos. Eu vivo na eternidade, que mede o tempo em oportunidades. Eu permito que o espinheiro cresça por 3 razões. Primeiro, para fortificar o trigo. É na luta contra o espinheiro da dúvida que a raiz da fé se aprofunda. Se eu te desse um campo perfeito, o trigo seria fraco, pois não teria precisado lutar. A luta é a sua academia. Segundo, para que o espinheiro tenha tempo de florir. Sim, Acelero. O espinheiro, plantado pela imprudência, ainda pode ser visitado pelo sol da revelação e pela chuva do arrependimento. O tempo que eu concedo é a chance de transformação. O meu amor não desiste da última semente. Muitos que hoje parecem espinheiros secos serão frutos de consolação no último dia. Terceiro, e mais profundo, minha colheita é perfeita. O azevém pode se parecer com o trigo na primavera, mas, no tempo da colheita, o trigo estará pesado e curvado pelo fruto, enquanto o azevém estará leve, vazio e altivo. A foice não precisará de sua régua da avaliação. A foice julgará pelo peso do amor. O vazio será levado pelo vento e o peso da verdade será guardado no celeiro. Sua missão, Acelero, não é arrancar, mas regar. Não é julgar quem é o espinheiro, mas ser a água viva para todos. É ser o peregrino da montanha que não pergunta quem caiu, mas como posso levantar. Sua medida não está na régua da avaliação, mas no tamanho do sacrifício. A partir daquele dia, Acelero permaneceu no jardim. Ele despojou-se da pressa de Cronos e aprendeu a respirar o ritmo de Resede. Ele caminhava entre as hastes de trigo e os espinheiros. Ele observou a parábola do vento silencioso. O vento da provação soprava no jardim. O espinheiro, por ser oco de substância, apenas balançava com estardalhaço, fazendo muito barulho, mas suas raízes se afrouxavam. O trigo, por estar cheio de grão, curvava-se até tocar a terra em humildade, e quanto mais se dobrava, mais forte sua raiz se agarrava ao solo. O jardineiro disse: a voz do vazio é alta, mas a força está no trigo que se cala e se curva para dar vida. Ele aprendeu a parábola da chuva e do sol. Quando o sol da prosperidade brilhava,
O espinheiro crescia rápido e alto, exibindo sua falsa glória. Mas, quando a chuva da adversidade chegava, o espinheiro, com suas raízes superficiais, logo apodrecia. O trigo, no entanto, bebia a chuva da adversidade para crescer em sua essência e a usava para criar o grão mais denso. O jardineiro disse: "Não julgue pela altura sob o sol, julgue pela resistência sob a chuva. Eu uso o sol para a alegria e a chuva para o crescimento." A Celero descobriu que o maior obstáculo para a colheita não era o espinheiro exterior, mas a semente de Cronos em seu próprio coração. A mania de rotular, a pressa de punir, a arrogância de se sentir superior. Ele entendeu que cada dia é uma oportunidade de transformação, dada pelo jardineiro com um custo infinito. Portanto, para quem escuta esta voz e para quem desperta para o dia de hoje, a mensagem do jardineiro de Resed é esta: não gaste a sua jornada tentando arrancar o espinheiro do mundo ou do seu vizinho. Gaste o seu tempo regando o trigo em seu próprio coração. Se você foi semeado para ser trigo da fé, seja trigo. Dê seu fruto, curve-se em humildade e não se preocupe com a pressa da justiça, pois o jardineiro tem um tempo, e esse tempo é a plenitude da misericórdia. Sua única tarefa é ser pesado em amor. E agora, ó alma que despertou para esta jornada, incline sua cabeça e feche seus olhos. Ó jardineiro de Resed, El Shaddai, nosso Pai, agradecemos pela tua paciência que não nos arranca, mesmo quando somos apenas espinheiro e dúvida. Agradecemos por tua longanimidade que nos dá a oportunidade de amadurecer. Nesta manhã, pedimos que a semente de Cronos seja esmagada em nosso peito. Que a pressa em condenar e a arrogância em julgar não nos transformem no azevém mais perigoso, o que se acha trigo. Dá-nos a graça de carregar o cantil da compaixão e de usá-lo imediatamente, sem perguntar o rótulo daquele que caiu. Que sejamos o peregrino da montanha, dispostos a atrasar nosso próprio caminho para honrar a tua imagem no ferido. Que a tua chuva da adversidade nos encontre com raízes profundas e que o teu sol da alegria nos encontre dispostos a dar fruto. Que possamos, no final do dia, ser encontrados pesados em amor e não leves em pretensão. Que assim seja nossa vida, uma vida de espera paciente e serviço imediato. Amém.